A Aurora, uma menina de apenas 7 anos, estava de pé à beira da sepultura, segurando uma pequena boneca de pano que sua mãe havia feito para ela. Seus olhos grandes e redondos olhavam com incredulidade a cena diante dela. Ao seu lado, seu pai chorava desconsolado, seus ombros tremiam sob o peso da dor. Aurora nunca tinha visto seu pai chorar daquela maneira, e a imagem a enchia de confusão e medo. Tudo ao seu redor parecia irreal. As palavras do sacerdote ecoavam em seus ouvidos como um eco distante, e o murmúrio dos presentes se misturava ao som do vento. Aurora não conseguia entender como sua vida tinha mudado tanto de repente. Sua mãe, sempre presente, sempre forte, agora se fora. Mas em seu jovem coração, Aurora se agarrava à esperança de que sua mãe voltaria logo. Afinal, nos contos de fadas que lhe liam, as mães sempre voltavam, sempre havia um final feliz. Ela olhou para o rosto de seu pai, buscando respostas. As lágrimas corriam por suas bochechas, caindo no chão como gotas de chuva. Seu sofrimento era palpável, mas em sua mente infantil, a ideia de uma mãe que não voltasse simplesmente não fazia sentido. Ela não conseguia aceitar a realidade, não queria aceitar. Em sua inocência, ela ainda esperava por um milagre, um sinal de que tudo isso era apenas um pesadelo do qual ela acordaria em breve. Quando chegaram em casa, Aurora, com olhos cheios de esperança, pediu ao seu pai que acordasse sua mãe. Seu pai, com o rosto cansado e olheiras, começou a chorar, incapaz de conter a dor que ainda o consumia. Um ano depois, a casa estava mais silenciosa e vazia, quando uma manhã uma mulher desconhecida apareceu na sala de estar. Esta é Valentina, explicou seu pai a Aurora, com um tom forçado de alegria. Ela será sua nova mãe. Aurora olhou com desconfiança, seus pequenos punhos cerrados. Não, respondeu, recuando instintivamente diante da mulher que sorria de forma falsa para ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Não preciso de uma nova mãe. Claro que precisa, seu pai a segurou pelo braço e a aproximou, sua voz firme. Valentina sabe como lidar com crianças, é professora. Tenho certeza de que vocês se tornarão amigas. Não, eu não quero, declarou Aurora, sua voz tremendo de raiva e tristeza. Ela tem que ir embora. Seu pai, com o rosto contorcido pela frustração e dor, levantou a mão e a abofeteou pela primeira vez em sua vida. Não foi um golpe forte, mas a traição fez o coração de Aurora se partir um pouco mais. Ela ficou quieta, as lágrimas correndo por suas bochechas, antes de correr para seu quarto e bater a porta com força. Aurora passou o dia todo chorando em sua cama, abraçando a boneca de pano que sua mãe havia feito para ela. Contrariando as expectativas, seu pai não expulsou a malvada bruxa que havia entrado em suas vidas. Em pouco tempo, Valentina se tornou a dona absoluta da casa, assumindo o controle de cada canto com uma autoridade inquestionável. Assim, a vida de Aurora começou a se assemelhar a um conto de fadas sombrio, com uma madrasta cruel e uma pobre enteada desamparada. Os dias se sucediam um após o outro, carregados de tristeza e solidão. A situação piorou quando seu pai ficou gravemente doente. A doença o consumiu lentamente, deixando seu corpo debilitado e seu rosto pálido. Para a menina de 7 anos, era aterrorizante vê-lo tão frágil, com um soro intravenoso saindo de sua mão e o brilho da vida desaparecendo de seus olhos. Uma tarde, enquanto Aurora estava sentada ao lado de sua cama, seu pai falou com ela com uma voz fraca, mas clara. Estou prestes a morrer, disse, como se fosse algo comum e corriqueiro. Pensei que conseguiria superar isso, que poderia viver sem ela, mas não funciona assim. Me perdoe, Valentina. Parece que sou um amante solitário, continuarei vivendo só. Peço que não abandone a Aurora nunca, querida. É claro que não a abandonarei, respondeu Valentina, segurando sua mão.
Mas Aurora, observando da esquina do quarto, soube imediatamente que era uma mentira. Havia algo no olhar de Valentina, uma frieza que traía suas palavras. Pouco depois, seu pai faleceu. O dia do funeral foi escuro e chuvoso, refletindo a dor que Aurora sentia. Logo ela descobriu que seu pai havia deixado toda a sua fortuna em seu nome, tornando Valentina sua tutora legal. No início, Valentina lidou com os recursos da menina com cuidado, mantendo uma fachada de cuidado e preocupação. Com o tempo, Valentina se tornou mais confiante e desinibida, exibindo um comportamento cada vez mais abusivo. Não demorou nem meio ano para que ela encontrasse um novo marido, um jovem desavergonhado com a aparência de um personal trainer. Para evitar vê-los ou ouvi-los, Aurora se isolava cada vez mais em seu quarto ou saía para longos passeios pela cidade. Embora fosse uma boa aluna, não fazia perguntas aos professores e se vestia cuidadosamente, nunca viajando com sua turma. A maioria pensava que ela era muito introvertida e ninguém lhe perguntava nada. No entanto, a verdade era outra: Aurora não tinha dinheiro, nem mesmo para suas despesas pessoais, muito menos para pedir uma quantia considerável para uma viagem à sua madrasta. Aurora suportava a situação e esperava o momento de reivindicar sua herança e deixar para trás a casa que deixou de ser um lar. A situação piorou quando Valentina decidiu que seu jovem marido estava prestando muita atenção à enteada. Ela começou a vigiá-los constantemente e a criar escândalos. Em uma ocasião, incapaz de se conter, ela atacou Aurora com uma frigideira quente. A menina conseguiu proteger-se com a mão, mas ficou uma marca. Sua vida, já difícil, tornou-se um pesadelo. Aurora nunca esqueceu o dia em que sua madrasta, em um surto de loucura, a agarrou e a balançou sobre a sacada, ameaçando jogá-la do 7º andar. Olhando para os olhos enlouquecidos da mulher, Aurora gritou e gritou até que o marido de sua madrasta saísse correndo e a segurasse com firmeza. Aurora lutava para respirar, mas só conseguia emitir sons abafados. Naquela noite, encolhida sob as cobertas, Aurora ouviu fragmentos de uma conversa através da parede. "O que você fez?", gritou o marido para Valentina. "Agora Aurora certamente irá à polícia e contará tudo. Você se meteu em uma encrenca, adeus à vida fácil com o dinheiro da órfã. Olá, consequências. Como você pode ser tão estúpida para estragar tudo dessa maneira?", gritou, claramente assustado. "Fique tranquilo, Aurora não irá a lugar algum", declarou friamente Valentina. "Eu vou resolver isso. Vou tentar acalmá-la." "O que mais você tem em mente?", gritou o marido. "Eu não participarei de nada disso." "Eu sei, porque você é um covarde", respondeu Valentina. "Vou levá-la para longe, para uma cidadezinha, para visitar minha avó. Há lugares remotos ao ar livre e um rio profundo por perto. Qualquer coisa pode acontecer." Aurora não ouviu mais nada. Um zumbido enchia seus ouvidos, seu coração batia como louco. O que ela deveria fazer? Ir à polícia sem voz era complicado. Talvez ela pudesse escrever em um papel, mas sua tia diria que eram mentiras e não havia testemunhas. Ela precisava encontrar uma solução o mais rápido possível. Na manhã seguinte, a madrasta ordenou a Aurora que se preparasse. Sem voz, ela não podia pedir ajuda. Resignada e cheia de medo, ela empacotou suas coisas em uma grande bolsa, incluindo documentos. A cada minuto que passava, Aurora se sentia mais assustada e decidiu fugir. Valentina a levou para fora da cidade, viajando por lugares desconhecidos. Aurora nunca esteve lá antes, havia poucos assentamentos e logo eles desapareceram completamente, transformando-se em um caminho entre florestas e campos. Pelo que ela calculava, já haviam se passado cerca de 5 horas. A estrada se transformou em uma trilha e finalmente adentrou em uma floresta densa.
As árvores fechavam-se dos dois lados, como sentinelas. Aurora precisava usar o banheiro e tentou comunicar isso gemendo. No começo, Valentina não deu atenção, mas ao perceber que a menina poderia sujar os bancos, ela parou e puxou Aurora com força para fora do carro. Bem, o que está esperando? Não há ninguém aqui, disse a madrasta apontando para a estrada. Mas Aurora balançou a cabeça e apontou para os arbustos densos. Ah, que tímida você é, zombou Valentina. Tudo bem. Entre nos arbustos se quiser. Eu ficarei no carro. Vamos, rápido. Aurora, assegurando-se de que a madrasta estava no carro, adentrou nos arbustos. Esta é minha chance, pensou e começou a correr entre os arbustos e árvores como um cervo assustado. Oh, você é uma tola, gritou a madrasta a perseguindo. Aurora tinha uma pequena vantagem e o medo lhe dava velocidade. Ela corria e corria, ouvindo os gritos da madrasta ficarem mais fracos. Finalmente, suas forças a abandonaram e ela caiu sobre o musgo macio. Por alguma razão, ela correu em direção ao centro de um pântano sem afundar na turfa, pulando de ilha em ilha firmemente sustentada na superfície. Um tronco derrubado afundou no pântano, e quando a madrasta perseguiu Aurora até ali, o pântano fechou-se sobre ela com um som de respingos audíveis. A madrasta observou as pegadas que Aurora deixou e depois olhou para onde algo havia desaparecido sob a água. Esse será seu destino, pobre criatura, disse ela com voz sarcástica, cuspiu na grama e voltou para o carro. Aurora não ouviu suas palavras, ela havia perdido a consciência. Ela acordou sentindo algo molhado sob ela. Ela abriu os olhos e quase gritou de horror. O monte onde ela estava deitada estava afundando lentamente no pântano. Aurora ficou imóvel, com medo de se mexer e afundar ainda mais. Ela se lembrou de que deveria se segurar em um galho ou apoiar-se em um pedaço de madeira, mas não havia nada disso. Parece que vou morrer aqui, pensou com certo alívio. Melhor isso do que cair nas mãos dessa mulher malvada. No entanto, Aurora não queria desistir, então tentou se mover para o lado, mas afundou ainda mais no pântano. Aurora gemeu enquanto agitava suas mãos cobertas de lama, mas então viu uma sombra do outro lado do pântano. Uma figura peluda avançava em sua direção com olhos amarelos brilhantes, um lobo passou por sua mente, enchendo-a de medo. No entanto, a sombra se movia de maneira decidida e respirava ruidosamente enquanto se aproximava. Talvez seja apenas um cachorro, ela se perguntou com dúvidas, sem tempo para mais pensamentos. Ela agarrou-se ao pelo do animal. O salvador inesperado uivou e puxou ela, tirando-a do pântano. Aurora sentiu a lama soltando-a e abraçou o salvador com força. Ambos ofegavam, aliviados por estarem livres. Aurora, exausta, fechou os olhos e desmaiou novamente, apenas para acordar sentindo uma língua áspera em suas bochechas. Embora parecesse um lobo, Aurora se lembrou de que só os tinha visto no zoológico ou em imagens. Agora ele vai me devorar, pensou com indiferença, sobrecarregada pela tristeza. Mesmo assim, ela levantou a cabeça e encontrou os olhos do animal. Lembrou-se de que os animais evitavam o olhar direto dos humanos, mas este a observava com firmeza, como se a repreendesse. Finalmente, o animal virou-se e desapareceu na densa floresta, deixando Aurora refletindo sobre seu estranho encontro. Aurora inicialmente não entendeu as intenções do animal e ficou aliviada, pensando que talvez ele estivesse cheio ou não estivesse interessado. Enquanto se perguntava para onde ele iria, o animal rosnou e insistiu para que ela o seguisse, o que ela fez, pensando na possibilidade de que ele conhecesse o caminho de volta para as pessoas e não estivesse tentando levá-la para sua toca para devorá-la. Depois de meia hora caminhando entre arbustos, chegaram a uma clareira na floresta onde havia uma cabana que lembrava um conto de fadas.
O animal aproximou-se da cabana e rosnou, fazendo Aurora hesitar se deveria fugir. Uma voz de dentro perguntou se era um vagabundo faminto, e um homem enorme em traje de camuflagem apareceu na entrada, assustando a menina. Os pensamentos da menina giravam como esquilos assustados em sua mente, mas agora ela tinha medo de dar um passo à frente. Qual era o sentido? Um ou outro a alcançaria de qualquer maneira. Quem você trouxe, amigo? Perguntou o homem surpreso, observando Aurora tremendo de frio e medo. Você atirou do pântano, não foi, amigo? O grande lobo rosnou afirmativamente e emitiu um gemido, como se quisesse dizer, eu também estou congelando, não está vendo? Quem é você? Perguntou o homem, que se erguia sobre Aurora, que ele tinha quase 2 metros de altura, então ela teve que olhar para cima. Aurora gemeu, apontando para sua boca e negando com a cabeça. Você também é muda, exclamou o homem surpreso. Aurora começou a chorar. Afinal, já tinha tido sustos suficientes naquele dia. Não piore a umidade, você já está completamente molhada, rosnou o homem. Entre na cabana, minha camisa está no banco. Tire suas roupas molhadas e vista algo seco. Enquanto isso, vou cuidar desse filhote. Vamos, peludo, vamos te alimentar. Tremendo, Aurora entrou na cabana. Lá dentro estava quente e cheirava a grama. Ela tirou as roupas molhadas, encontrou uma camisa quente e a vestiu, abotoando até em cima. Subiu no banco descalça e fechou a porta enquanto o homem pegava as roupas encharcadas e as levava para fora. O homem deu uma instrução antes de sair: pegue as botas quentes do fogão e tente não tremer tanto, não é como os pequenos. A cabana tinha um pequeno fogão que proporcionava calor suficiente. Aurora, ao vê-lo, tirou os sapatos e sentiu o alívio do calor. Enquanto olhava pela janela, viu o homem secando a lã do animal que a tinha salvo e depois jogou algo em uma tigela. Ela esperava que não fosse algum ensopado feito com outra menina perdida. Surpreendentemente, depois de se aquecer, ela parou de sentir medo. Aparentemente, já tinha tido o suficiente por um dia. O que mais poderia acontecer? Descobriria isso mais tarde, mas por enquanto estava com fome. Depois de pensar por um momento, ela se aproximou da mesa e viu um jornal com um quebra-cabeça e um lápis ao lado. Parecia que o ermitão local estava conectado com o mundo exterior, interessado nas notícias. Mas o que mais animou Aurora foi encontrar o lápis. Na margem do jornal, ela escreveu: meu nome é Aurora. Perdi minha voz por causa da minha madrasta, que tentou se livrar de mim. Além disso, estou com muita fome. Pegando o jornal, ela saiu para o quintal. Tanto o homem quanto o animal se viraram ao ouvir o rangido da porta. O que você tem aí, homem? Perguntou ao ler os rabiscos. Ele assobiou surpreso ao saber o que aconteceu com a menina. Amigo, parece que temos um verdadeiro drama aqui. Você tem certeza de que não está inventando isso? Perguntou o homem ao cachorro. A menina sacudiu a cabeça. Tudo bem, eu acredito em você, disse ele. Ele virou-se para a criatura e emitiu um som breve, como se confirmasse o que ela dizia. Sim, você passou por uma experiência difícil, grunhiu o homem, observando a menina. Consciente de sua aparência desleixada com uma camisa enorme e botas que não lhe serviam bem, ela baixou a cabeça. Primeiro vamos alimentá-la, disse o homem, sorrindo como se lembrasse de algo. Então você é Aurora, acrescentou. Ela assentiu. Você já conhece meu amigo, ele é o Balto, continuou o homem, e a besta rugiu ao escutar seu nome. Você não ficou assustada? Perguntou Daniel, seguro de si mesmo. Você pensou que ele era um lobo. Aurora assentiu novamente. Bom, você estava certa, ele é um lobo, afirmou Daniel.
Eu o salvei quando era apenas um filhote, e agora vivemos juntos. Meu nome é Daniel. Suponho que sou o guarda florestal por aqui. Aurora assentiu com a cabeça. Agora que nos apresentamos, disse Daniel enquanto adicionava comida ao prato, vamos, eu te darei algo para comer com o que nos foi proporcionado pelo céu. O caldo ainda deve estar quente. A menina animada seguiu Daniel até a cabana. Depois de retornarem à frente do fogão, ele serviu o guisado em 2 pratos, acrescentou pão e uma colher, e indicou para Aurora comer. Não se preocupe, é carne de coelho. Não vou te causar úlceras, brincou Daniel, rindo de sua própria piada. Aurora sorriu e começou a comer o guisado, que estava delicioso. Enquanto comia, ela observava disfarçadamente o rosto de Daniel. Ele não é tão velho quanto eu pensava, refletiu. Talvez tenha a mesma idade que papai. Ao lembrar-se de seu pai, as lágrimas encheram seus olhos e ela começou a soluçar. Não chore aqui, exclamou Daniel. Não tolero essas bobagens de mulheres assustadas. Aurora, diante de sua reprovação, voltou a comer em silêncio e suas lágrimas secaram por si próprias. Que tipo de monstro faria mal a uma criança? Refletiu Daniel. E por que seu pai não interveio? Aurora levantou a cabeça para olhar para ele, suspirou e depois negou com a cabeça, cruzando os braços sobre o peito. Nem mamãe nem papai, comentou horrorizado o guarda florestal. Coitadinha de você, mas não precisa ter medo de mim, eu prometo. Tenho uma filha da sua idade. Se ao menos. Ah, esqueça. Ele agitou a mão e começou a comer. Aurora terminou tudo em seu prato, limpando-o com um pedaço de pão, e olhou para Daniel com um olhar interrogativo. E agora? Perguntou ele, entendendo corretamente. Vá se lavar, o balde está lá fora. Tem água quente na caldeira. Eu te darei tudo o que precisa. Apenas tenha cuidado. Aurora levantou a manga de sua camisa, mostrando uma queimadura. Quem fez isso com você? Daniel se estremeceu. Foi sua madrasta, assentiu Aurora. A expressão de Daniel escureceu. Murmurou algo entre dentes, do qual Aurora só captou uma palavra: arrumarei. Vá se lavar, Balto vai te vigiar, ordenou o guarda florestal. Depois de receber o necessário para se lavar, Aurora foi para trás da casa e se limpou com água da chuva, deixando para trás a sujeira e os temores. Balto a protegeu enquanto ela se secava e vestia. Sentada ao lado dele, ela expressou sua gratidão e carinho acariciando seu pelo. Depois de comer e se lavar, ela se sentiu mais segura ali do que em sua própria casa. Daniel, o guarda florestal, afastou-se um pouco e perguntou em voz alta o que fazer com ela. Ele mencionou a possibilidade de devolvê-la à cidade e acusar sua madrasta, embora desconfiasse do sistema de justiça. Ele concluiu que deixá-la em um orfanato não seria a melhor opção, e também não era adequado que ela vivesse com ele, pois estava acostumado à solidão. Aurora sentiu medo ao imaginar que Daniel consideraria o orfanato como a melhor opção para ela. Vamos encontrar uma solução, disse Daniel ao seu cachorro Balto. Era evidente que Daniel não sabia como lidar com a situação de ter uma filha adotiva. Enquanto ele se preocupava e buscava respostas, Balto observava com certa ironia. Daniel lamentava a ausência da polícia e não se considerava um cuidador adequado. A única opção que ele via era levar Aurora para a avó Karen, uma curandeira que talvez pudesse ajudá-la a recuperar sua voz. Embora o lobo permanecesse em silêncio, Daniel pediu que ela não o olhasse assim. Ele reconheceu que seu temperamento não era o melhor, mas ao menos Karen era uma mulher, formalmente falando. Enquanto isso, Aurora estava sentada em um banco dentro da cabana, observando sua simplicidade.
Ela se perguntava quanto tempo passaria ali antes de ser devolvida à sua tia. A simplicidade do lugar, com um fogão, um banco, uma mesa e algumas ferramentas de campo nas paredes, evidenciava que o proprietário vivia sozinho. Esses pensamentos a entristeciam e a faziam sentir mais fria, então ela se envolveu em sua camisa. Embora inicialmente temesse Daniel por sua aparência rústica, agora sentia que pessoas como ele não machucavam os outros. Ela se lembrou de seu pai, forte, corajoso e gentil, e começou a chorar silenciosamente enquanto apoiava a cabeça nas mãos sobre a mesa. Aurora não estava consciente da entrada de Daniel na sala até sentir sua mão grande acariciando suas costas. Ele a consolou, dizendo que as lágrimas não mudariam as circunstâncias da vida. Daniel a interrompeu pensando em algo e se animou ao ouvir sua própria voz. "Você gosta de contos?" perguntou Daniel, e ela pareceu notar um sorriso em seu rosto. Aurora levantou a cabeça emocionada e assentiu com vigor. "Então você certamente conhece a história da Baba Yaga", continuou o guarda florestal. Aurora abriu os olhos surpresa, mas confirmou com outra afirmação. Daniel então mencionou sua amiga, a avó Karen, que morava em uma aldeia próxima e era uma curandeira reconhecida e poderosa. A reputação de Karen era tão grande que as pessoas viajavam longas distâncias em busca de sua ajuda, mesmo quando ela recusava generosas ofertas de dinheiro. Daniel estava confiante de que Karen poderia ajudar Aurora a superar sua afonia. Com Daniel ao seu lado e Balto por perto, a vida já não parecia tão sombria para Aurora. A casa da avó Karen estava situada na parte mais remota e próxima ao bosque da aldeia. Era a única casa habitada, já que outros proprietários haviam partido sem intenção de retornar. A fama de Karen como curandeira mantivera o interesse na aldeia, mesmo que muitos a tivessem abandonado. Daniel chamou à porta com entusiasmo, anunciando a presença de Aurora. Embora se sentisse nervosa e tentasse se esconder atrás de Daniel, a porta finalmente se abriu com um rangido. A bruxa, com voz rouca, perguntou se era Daniel quem estava ali. Ele confirmou sua identidade e apresentou Aurora. A avó Karen, ao observar a menina, afirmou que Aurora havia passado por muito na vida e não mentia sobre sua situação. Daniel solicitou que a avó Karen ajudasse Aurora a recuperar sua voz, explicando que seu silêncio era resultado do medo e não uma condição natural. A avó Karen expressou que talvez pudesse ajudar, mas notou o medo de Aurora em relação a ela, o que fez a avó duvidar do sucesso da intervenção. Daniel apontou que levar Aurora para a cidade não era uma opção viável, pois ela poderia acabar em um orfanato ou de volta com sua madrasta, o que pioraria as coisas. A avó Karen sugeriu que conhecia alguém na cidade que poderia ajudar Aurora. Aurora notou que Daniel ficou tenso de repente. "Não, essa opção está descartada, não a envolva nisso", ele expressou em voz baixa mas com determinação, o que fez a avó Karen parar seu tom zombeteiro. "Você ficará encarregado de cuidar da menina, ou do contrário a levarei de volta para a floresta", acrescentou Daniel. A avó ficou em silêncio e apertou os lábios. "Você é teimoso, Daniel, mas isso é seu problema. Verei o que pode ser feito. Deixe-me cuidar da menina." Aurora estremeceu, e Daniel suspirou aliviado e agradecido. "Obrigado, que Deus te abençoe", ele expressou emocionado. "Trouxe alguns presentes da floresta. Aproveite-os." Embora os olhos da avó parecessem divertidos, sua expressão ainda era séria. "Leve os presentes para o celeiro", ordenou. "E você, querida, venha até mim." De repente, seu tom tornou-se amigável ao se dirigir à menina. "Venha cá, não pretendo te comer." "Já não tenho dentes para isso", brincou a avó, e Aurora acreditou ter visto um piscar de olhos, embora a distância dificultasse confirmar. A menina hesitou, parada perto do alpendre. Por um breve momento,
considerou a ideia de escapar novamente para a floresta, mas logo sentiu o nariz de Balto a empurrar, como se tentasse comunicar algo. Deixe a menina e vá embora, nos viraremos sem você, disse a velha. Daniel riu novamente e piscou um olho para Aurora. Não tenha medo, confie na avó Karen. Ela não vai te machucar. Balto e eu vamos te visitar em breve. Verá como começará a falar até lá, acrescentou. Apesar de tudo, a menina ficou pálida ao ficar sozinha com a avó Karen. A anciã a observou atentamente, depois se aproximou e a abraçou firmemente pelos ombros. De repente, vejo que você sofreu muito e perdeu a confiança nas pessoas. Daniel também era assim quando o conheci, ele chegou aqui na floresta em circunstâncias semelhantes. Eu pude curar seu corpo, mas não seu espírito. Agora vejo você e me pergunto se está é sua tarefa. A Aurora olhou para a avó, confusa. Bem, vamos tomar chá, as xícaras serão úteis. Você gosta de xícaras? A Aurora assentiu sem perceber. Karen olhou para suas mãos e boca sujas e riu. Olhe no armário. Pegue as xícaras. A Aurora se aproximou, abriu a porta e ficou surpresa. Lá estava um conjunto completo de xícaras de uma beleza impressionante, feitas do porcelana mais delicado e transparente. Leve-as, use-as, não apenas as olhe, incentivou a avó Karen. Mesmo assim, Aurora pegou as xícaras com cuidado, ciente de sua fragilidade. Mas o chá servido nessas xícaras era excepcionalmente bom. Com ervas moídas e misturadas, tinha um aroma de verão que vinha da chaleira. A cada gole, Aurora sentia como suas preocupações e medos se aliviavam, como se desaparecessem. Ao levantar os olhos para a avó Karen, que estava sentada diante dela, recebeu um sorriso caloroso. O que acha desse chá mágico? Perguntou a avó Karen, e Aurora assentiu timidamente, devolvendo o sorriso. Já ouviu falar sobre a água viva? Continuou a avó Karen. Aqui temos toda essa água viva. No entanto, só beneficia aqueles que são bons, amáveis e desejam se curar por si mesmos. Está disposta? A Aurora assentiu novamente. Ela gostava muito da avó Karen, embora no início a tenha lembrado da Baba Yaga. Perfeito, aprovou a avó Karen. Terminaremos o chá, limparemos a louça e então liberaremos a doença de você. A Aurora observou com cautela. Ela se perguntava como eles iriam liberar a doença dela, mas decidiu não ter medo. Não poderia ser pior do que com sua madrasta, disso ela tinha certeza. Depois de recolherem a mesa e lavarem a louça em um grande recipiente, saíram por um caminho que atravessava um campo. A avó Karen teceu uma coroa de flores linda e colocou na cabeça de Aurora. Fica linda em você, elogiou sua companheira, e Aurora se sentiu mais alegre. Talvez, no final, tudo daria certo. O caminho as levou até o rio, e Aurora tocou a água com os dedos dos pés, sentindo-a fria. Seja corajosa, querida, ou a água não poderá tirar sua doença, disse a avó Karen para Aurora com determinação de trás dela. Com coragem, Aurora deu um passo, depois outro, e de repente mergulhou de cabeça na água. Ela mexeu as mãos, abriu a boca em um grito silencioso e conseguiu emitir um sussurro da garganta. Tente dizer algo, incentivou a avó Karen. Ah, conseguiu articular a menina. Embora sua garganta ainda não cooperasse, ela estava certa de que logo recuperaria sua voz por completo. Venha aqui todos os dias, verá como vai melhorar, assegurou a avó Karen. A Aurora assentiu. Naquele momento, ela não queria sair da água. O retorno pelo mesmo caminho foi muito mais alegre, e quando chegaram novamente à cabana, Aurora sentiu uma fome repentina. Ela olhou para a avó, que estava tranquila, lendo na cama. Aurora murmurou,
tentando chamar sua atenção, mas a avó parecia surda ou muito absorta na leitura para lhe dar atenção. Aurora murmurou novamente, esfregou o estômago e soltou outro gemido. Não murmure, fale com palavras, respondeu a avó Karen sem tirar os olhos do livro. Aurora se sentiu frustrada. Como poderia falar com palavras? Ela não sabia como fazer isso. Ela se esforçou, mas os sons ficavam presos em sua garganta. Não consigo, conseguiu dizer. A avó Karen parou sua leitura de repente, baixou o livro e acariciou a cabeça de Aurora. Está bem, ela acalmou. Tudo ficará bem se você se esforçar. Agora, vamos comer. Pegue uma tigela e vá para o quintal. Tenho galinhas lá, recolha ovos e nós os fritaremos com bacon. Aurora ficou encantada ao ir para o quintal, onde viu galinhas coloridas e um galo vibrante. Apesar do grunhido desaprovador do galo, ela recolheu 5 ovos e voltou para casa com orgulho. Você está se saindo muito bem, comentou a avó, e logo a cabana se encheu do delicioso aroma do bacon frito. O ovo acabou sendo surpreendentemente saboroso. Aurora limpou o prato com a crosta e se acomodou como um gato satisfeito. No entanto, a avó Karen parecia estar preocupada com algo, enquanto ouvia algo dentro de si mesma. De repente, a avó se dirigiu à porta e a abriu, mal tendo tempo de se afastar. Entrou o espírito da floresta. O lobo gemia e corria pela cabana, olhando para a porta como se esperasse alguém. Aurora notou com horror sangue em sua pelagem. A avó exclamou que algo havia acontecido a Daniel, possivelmente com caçadores furtivos. Ela pediu a Aurora que ficasse enquanto buscava ajuda. No entanto, Aurora não ouvia as instruções da avó enquanto seguia o lobo que saiu correndo da casa. Ela continuou correndo pelo mesmo caminho que Daniel a levou inicialmente. O lobo olhava para trás, como se verificasse se ela o estava seguindo. Enquanto corria, seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Finalmente, o lobo chegou a um claro e uivou. Aurora estremeceu ao ver um homem caído na grama. Ela se apressou até ele, agachou-se e começou a sacudi-lo, tentando virá-lo. Naquele momento, ela pensou que Daniel poderia não estar respirando. Embora suas calças estivessem encharcadas, ela continuou sacudindo-o, esperando desesperadamente que ele estivesse vivo. O lobo gemia ao lado de seu amigo, tocando-o com o focinho. Quando Aurora finalmente desistiu de tentar reviver Daniel, o lobo soltou um rouco papai. E então outro milagre aconteceu. Daniel gemia e virava-se, olhando com espanto para a menina. Aurora, é você? De onde você veio? Disse com dificuldade. Aurora continuava chorando enquanto observava a grama ensanguentada. Daniel tentou se levantar sem sucesso, franzindo o senho. Fomos pegos, esses malditos caçadores furtivos locais. Eles me ameaçaram por muito tempo. Aqui estou eu, com chumbos em ambas as pernas. Ele tentou mover as pernas, mas não conseguiu. Aurora, há uma faca na minha mochila. Tente cortar as calças e fazer curativos, ele pediu. A menina se recompôs e conseguiu fazer isso. Ao ver o que haviam feito com as pernas de Daniel, ela soltou um suspiro. Ela levantou os olhos para ele e entendeu a gravidade da situação em seu olhar. Não desanime, filha. A Rebeca passou por coisas piores, ele a encorajou, seja ela ou a si mesmo. A menina ficou surpresa ao ouvir aquele nome. Daniel não a deixou chorar novamente, pediu-lhe que cortasse pedaços longos de tecido e os enfaixasse firmemente. Vou tentar me arrastar. Aurora enfaixou as pernas de Daniel o mais forte que pôde. A hemorragia parou e ambos suspiraram aliviados. Com a ajuda de Aurora,
Daniel virou-se de barriga para baixo e começou a se arrastar. Ele fazia isso devagar, mas avançava. Quando ficava cansado, fazia uma pausa, e Aurora enxugava o suor de sua testa. Balto lambia o rosto pálido de Daniel e gemia. Vamos conseguir, eu sei, murmurou Daniel enquanto continuava a se arrastar com tenacidade. Aurora teve a sensação de que haviam se passado várias horas, embora não conseguisse precisar quantas. O tempo se tornou borrado e Daniel finalmente cedeu à fadiga, desmaiando. Aurora se levantou e correu desesperadamente pelo claro. Então, uma onda de emoções saiu de sua garganta, ecoando por toda a floresta enquanto gritava e se maravilhava. Outro milagre aconteceu quando a floresta ressoou com o ranger dos galhos. Uma mulher alta apareceu no claro e correu para Daniel, sentando-se ao seu lado e abrindo rapidamente um kit de primeiros socorros. Um homem alto e grisalho, vestido de maneira semelhante a Daniel, emergiu e disse: devemos levá-lo para casa o mais rápido possível, ordenando à mulher. Virando-se para Aurora, pediu-lhe: vá para casa, traga muita água quente. Você se lembra do caminho? Balto apareceu ao lado dele, e Aurora o seguiu, confiando que o homem gigante levantaria Daniel em seus braços. A avó Karen correu até eles vindo da cabana do guarda florestal. Como essa senhora idosa desconhecida chegou aqui? A Aurora se perguntou, surpresa. No entanto, ela notou um veículo todo ó-terreno atrás da casa. Essa senhora idosa estranha também sabe dirigir. Precisamos de ajuda, exclamou a avó, olhando para a floresta. Enquanto ferviam água e preparavam curativos e algodão, a porta se abriu e o enorme Roger, se dobrando quase pela metade, levou Daniel para dentro da casa. A mulher entrou atrás dele, revelando sua beleza que parecia tirada de um conto de fadas. Aurora se afastou enquanto as duas mulheres cuidavam de Daniel na mesa. Roger, com sua mão grande, a instruiu a não interferir e lembrou-a de que Daniel havia superado situações mais difíceis. Enquanto a abraçava e enxugava suas lágrimas, ele garantia que eles cuidariam de pegar os bandidos e que ela não deveria se preocupar com isso. Pouco a pouco, Aurora se acalmou. Seus tremores diminuíram gradualmente, e nesse momento a avó Karen saiu da casa. Ela abraçou ternamente e disse que foi ela quem salvou a vida de Daniel naquele dia. Também mencionou que havia previsto que Daniel teria uma filha como ela. Roger perguntou se Daniel havia acordado, e Aurora sentiu que estavam escondendo algo dela. A avó Karen, de forma zombeteira, mencionou Rebeca e disse que ela estava cuidando de Daniel. Explicou que Daniel não havia perdoado Rebeca todos esses anos. A história se esclareceu quando Roger mencionou que a mãe de Daniel tinha interferido em seu relacionamento com Rebeca, até mesmo pedindo para ela fazer um aborto. A avó Karen opinou que Rebeca não era culpada e que tudo estava destinado a acontecer daquela maneira. Assim é como o destino funciona, disse a avó Karen, e de repente ela se iluminou como o sol. E a você, o destino a fez vir em socorro de seu amigo com uma ligação telefônica. Exatamente, confirmou Roger. Eu estava em uma missão de helicóptero quando decolamos e viemos aqui. Todos ficaram surpresos lá, disse ele entre risadas, o que fez Aurora pular de susto. Eles vão te repreender por insubordinação quando você voltar, brincou sua interlocutora sarcástica. Diante disso, Roger apenas respondeu, sempre a mesma coisa, exclamou a avó Karen levantando as mãos em sinal de resignação. Roger, eu já estou velha. Você continua com seus flertes. Você é 8 anos mais jovem que eu. Com certeza você encontrará uma mulher mais jovem, disse Karen com um gesto negativo. Eu não estou procurando uma mulher jovem, balançou a cabeça Roger. Estou procurando alguém para amar. Mas ele parou ao perceber a presença de Aurora. A avó Karen, observando Roger,
viu como seus olhos refletiam juventude. Nesse momento, a porta se abriu e entrou a pálida Rebeca. Ele está acordado? Perguntou a avó Karen, olhando para Rebeca. Sim, sussurrou Rebeca com a voz entrecortada. Eles me demitiram, e cobriu o rosto com as mãos. Bem, então, a avó Karen se levantou decidida enquanto lançava um olhar significativo para Roger. Você fique com as meninas aqui, eu falarei com esse teimoso. Parece que ele não está machucado. Roger abraçou a chorosa Rebeca enquanto Aurora, pensando sobre isso, abraçou-a por trás, apoiando a desolada mulher com todo o seu ser. Parem com as lágrimas e conversas, foi ouvido vindo de dentro da casa, provocando um sobressalto geral. Não trouxemos ninguém dos mortos para que você arruine sua vida e a dessa menina, continuou, sem esperar resposta de Daniel, mas evidenciando uma ruptura no ambiente. Depois, apenas diálogos ininteligíveis foram percebidos. 30 minutos depois, a avó Karen saiu com uma expressão satisfeita. Voltem para o quarto antigo. Vocês têm assuntos a resolver, instruiu com uma autoridade que não admitia réplicas. Rebeca, olhando angustiada para Aurora, dirigiu-se à casa. A avó ocupou seu lugar e piscou um olho cúmplice para a menina. Não se preocupe, eles vão resolver as coisas. Agora têm mais em comum do que no início. Tenho certeza de que chegarão a um entendimento. Enquanto Roger tentava se acalmar e se distrair cortando lenha atrás da casa, a idosa e a menina sentaram-se juntas, expectantes. Depois, a avó assentiu. Está pronto, podemos entrar. Ela entrou primeiro e parou no umbral, fechando a porta. Depois, com um tom sarcástico, comentou: ainda tem muito para viver. Tem toda a vida pela frente. Agora é um bom momento para tomar uma xícara de chá. Rebeca, envergonhada, se afastou de Daniel, que estava deitado na cama, aparentemente em silêncio mas com um olhar reflexivo. No entanto, seus olhos ainda seguiam Rebeca com ternura enquanto ela o cuidava com chá. Vou marcar que ele recebeu atendimento médico. Agora ele precisa ser transferido para o hospital, disse a avó Karen, impondo sua decisão sem discussão. Perfeito, farei isso, exclamou Roger com alegria, mas ela negou com a cabeça. Acho que eles podem resolver as coisas sem nossa intervenção. Além disso, precisamos decidir o que fazer com a garota. Já discutimos isso, Daniel olhou para Mar com um sorriso. Você não me chamou de a papaya na floresta apenas por diversão, não é? Você não vai me deixar ferido e vulnerável, certo? Aurora negou com a cabeça e respondeu com dificuldade. A avó Karen dirigiu um olhar malicioso para Rebeca e sorriu. Bem, parece que você terá que recorrer à sua posição oficial pela primeira vez na vida. Afinal, você é nossa defensora dos direitos da criança, não é? Rebeca assentiu com determinação e olhou desafiadoramente para Daniel. Sim, ainda sou e sei exatamente como lidar com aqueles que tentam prejudicar as crianças. Resolveremos isso de maneira adequada. Em seguida, Karen tomou a liderança, mostrando que dar ordens era algo a que estava acostumada. Rebeca, prepare o jipe para levar nosso herói ferido. E vocês vão cuidar da garota e resolver as coisas com a assistente social. Se precisarem de ajuda para explicar as coisas, nós e os meninos estaremos lá para apoiá-los. Roger riu, olhando de soslaio para a comandante. Não acho que seja necessário, mas obrigado pela oferta, respondeu Rebeca. Rebeca não tirava os olhos de Daniel enquanto o abraçava. Estamos prontos, você ainda precisa de cuidados médicos, continuou Karen. Roger, você pode voltar. Caso contrário, talvez tenhamos que enviar um exército em busca do corajoso coronel. Não é necessário um exército, respondeu Roger após considerar.
Mas ainda tenho assuntos a resolver aqui, e olhou significativamente para a avó Karen. Pare, ela exclamou levantando as mãos em sinal de pare. Não se torne um justiceiro popular. Isso é um assunto policial, não se envolva. Cale a boca, disse Roger franzindo o senho. Machucaram um amigo meu. Isso significa que me machucaram também. Você acha que vou à polícia reclamar? Está claro que vou cuidar disso pessoalmente. A avó Karen ficou surpreendentemente em silêncio. É hora de irmos, anunciou Rebecca olhando para Aurora. Você quer vir conosco? A garota assentiu e então reuniu coragem para dizer, sim, te disse que o tratamento ajudaria. Daniel sorriu e advertiu, não finja ser corajosa. A avó recuperou seu tom malicioso habitual. Espero que você se recupere a tempo do casamento, seja o deles ou o nosso, brincou Roger, e Aurora ficou surpresa ao ver que a destacada bruxa podia corar. Decidiram que os adultos deveriam lidar com a situação e que Aurora tinha apenas o que estava vestindo. Ela correu para abraçar Balto, o lobo. Balto lambeu suas bochechas com sua língua áspera, como se soubesse que uma separação estava por vir. Balto, disse a garota com dificuldade, não se preocupe, querido. Ainda terá tempo para convencer a todos. A avó Karen sorriu e então partiram, primeiro pela estrada rural e depois pela estrada, com a cabeça de Daniel repousando no colo de Aurora enquanto ela acariciava seu cabelo, implorando a alguém lá em cima. Querido Deus! Você é o mais forte, o mais inteligente. Já tem meus verdadeiros pais no céu. Deixe-me com Daniel. Não o leve embora. Serei muito, muito obediente. Vou ajudá-lo em tudo e a Rebecca também. Apenas faça ele se recuperar. A conversa da garota com Deus foi ouvida. Daniel se recuperou rapidamente, embora tenha perdido muito sangue, mas teve sua ajuda a tempo. Enquanto estava no hospital, Roger cuidou dele, enquanto Aurora morava com Rebecca. Rebecca lidou com os assuntos relacionados a Aurora de forma a proteger seu bem-estar emocional e evitou confrontar sua desagradável madrasta. Por acaso, Aurora descobriu que seu jovem marido havia escapado de sua malvada tia, que retornou sem a menina e com uma explicação pouco clara de sua ausência, solicitando também o divórcio. Parece que ainda tinha um pouco de sanidade, ao contrário da tia Valentina, que negou tudo até que lhe fosse mostrada a gravação da história de Aurora. Rebecca trabalhou arduamente para garantir que o castigo fosse o mais severo possível. Embora não houvesse provas diretas do que ela tinha feito com a menina, a lei a puniu onde mais doía, em seu bolso, impondo-lhe uma multa considerável. Como a custódia não poderia ser discutida, Rebecca aproveitou todos os recursos disponíveis e propôs sua própria candidatura para a adoção. Com a ajuda de excelentes assistentes, sua solicitação foi aceita. Uma vez que Daniel foi dado alta do hospital, ele e Rebecca formalizaram sua relação no registro civil. Nesse meio tempo, Aurora, sendo uma criança inteligente, já tinha compreendido através das conversas que Daniel e Rebecca sempre se amaram. Foi a intervenção da mãe de Daniel que separou esse casal destinado a ficar junto. A mulher enfrentou um duro castigo por suas mentiras. Quando seu filho, afetado pela aparente traição de sua amada que aparentemente se desfez de seu filho, se juntou ao serviço militar, ela perdeu a paz e sofreu de uma grave doença. Nesse momento, a avó Karen, apesar de ser muito mais jovem, também foi severa e tentou ajudá-la a se recuperar. No entanto, a verdade veio à tona tarde demais, e a mãe faleceu sem testemunhar o retorno de seu filho de outro destacamento, sem se libertar da culpa. Muitos anos depois, as coisas voltaram ao seu lugar. Uma vez que Rebecca e Daniel se recuperaram, foram visitar os túmulos dos pais da menina. Descobriram que durante esse tempo um monumento tinha sido erguido no cemitério,
onde até mesmo as estátuas pareciam olhar para a menina como se estivessem vivas. Eu os amo, sussurrou Aurora enquanto colocava cuidadosamente as flores no chão. E sempre os amarei. Não se preocupem, agora tenho Daniel e Rebeca comigo. Não se importariam se eu também os chamasse de mamãe e papai, certo? Também tenho a avó Karen e o avô Roger. Prometeu visitá-los mais frequentemente e compartilhar tudo com eles. Ah, vocês não sabem, eu estava completamente calada, mas agora está tudo bem. Aurora olhou para o céu e sorriu para o sol, o céu, as nuvens. Sempre acreditar em contos de fadas e aparentemente, esta era sua própria história com um final feliz, ou melhor, apenas o início de uma vida longa e feliz.